Boa noite. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como construir um paralelogramo com um ângulo interno de 60 graus com trissecção do ângulo reto 90 graus. Eu coloquei aqui reto só para nós tivermos uma ideia do que é. Trissecção são medidas, né, em que os ângulos, olha só que lindo, né? Os três ângulos são iguais, tá? Mas que no total aí pode chegar a 90 graus, tá bom? Para tanto, vamos determinar então, com o uso de uma régua, eu vou determinar para vocês aqui, né, uma reta. Suponhamos que essa reta aí ela tenha 22 centímetros. No quarto centímetro aqui eu já vou colocar uma marcação para determinar então 4 centímetros, que é o ponto A. Na outra eu posso determinar até o final da régua, né? Eu posso determinar mais 4 centímetros para determinar o ponto B. Lembrando-se que quando você estiver dando aula para o seu aluno, ou até mesmo para orientar seu filho aí em casa com a tarefa do professor, lembre-se que a régua ela sempre inicia com o marco 0 e termina com o marco 30. Há algumas que vai de 0 a 15 e outras vai de 0 a 20. Mas sempre, a ideia é sempre começar com o 0, tá ok? Feito a reta, né, que nós traçamos ali naquele momento, nós vamos usar agora o compasso. Para que serve o compasso? O compasso é para facilitar então a nossa formação, né, na nossa trissecção. Lembrando que o compasso ele é composto pela ponta seca e a ponta onde você tem aí o grafite, né, que porventura irá facilitar então o acompanhamento do desenho de sua figura. Como nós estamos construindo um paralelogramo e nós precisamos da trissecção, que é essa questão dos três ângulos iguais, mas lembrando que nós estamos fazendo com um ângulo reto de 90 graus, nós vamos determinar que a abertura do compasso seja o ponto A, que fica na ponta seca, e a extremidade final, pontinho final aqui, para determinar então a nossa circunferência. Tá? Lembrando que essa circunferência ela tem no total de 180 graus. Ah, como que eu sei que essa circunferência tem 180 graus? Porque se eu desse o giro total do compasso, eu formaria nesse momento aqui então 360 graus. Tá? Mas para facilitar o nosso entendimento aqui, vamos fazer ela com 180 graus. A mesma forma, a mesma medida, lembre-se que nós estamos falando de medidas iguais, você vai fazer então a outra circunferência do ponto B. Olha só que casou bonitinho, ó. A ponta seca no ponto B e a ponta de lápis na extremidade final de sua reta. Você já traçou ela, então você agora tem, no caso aqui, mais 180 graus. Lembrando que, se você for fazer toda ela, 360. Mas como eu quero trabalhar apenas com a metade, então eu vou trabalhar com apenas o que me refere então a 180 graus. A metade de 180 é o quê? 90. Mas como que eu vou determinar isso? Venho com o compasso, abro ele por inteiro com as extremidades da minha circunferência. Da mesma forma, é a mesma medida aqui, ó. Tá vendo? É a mesma medida. Entre a extremidade que eu tenho de um ponto a outro, eu vou fazer um xizinho. Lembra aquela história lá do Piratas do Caribe? Que eles estão sempre atrás do tesouro. Então é essa mesma marcação que eu vou fazer. Não precisa fazer a circunferência, tá? Você só vai fazer uma marcaçãozinha de leve. A mesma forma que pega a ponta seca, coloca na extremidade e com a mão, claro, você vai fazer a marcação do X. É isso aqui que nos interessa. Tá vendo? Fica parecendo um xizinho, né, em cima do mapa, né, do Piratas do Caribe. Do outro lado, da mesma forma. Mesma questão, você pega, coloca lá, faz uma marcaçãozinha de leve. Da mesma forma, o outro lado. Você faz uma marcaçãozinha de leve. Então, a partir daí, eu já determinei como que eu vou achar, então, meu ângulo de 90 graus. Então, eu sei que do ponto A até o encontro dos pontos lá em cima, eu tenho o quê? Uma reta. Deixa eu só apagar aqui, para fazer uma coisa ficar mais bonitinha. Isso aqui, gente, demanda muita atenção. Tá? A gente errar, nós errarmos assim, é facinho, sabe? Assim como eu errei aqui agora, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu estou fazendo. Daqui não vou errar não, ó. Olha só, a marcaçãozinha que você tem aqui com outra marcaçãozinha.
né? Olha só, eu vou ligar lá no ponto, com um ponto aqui em cima, olha só. Então eu sei que aqui eu tenho o quê? 90 graus. De cá eu também tenho o quê? 90 graus. Se eu pegar 90 com mais 90 de cá, eu tenho 180, ó. Não foi isso que eu falei no início da nossa aula? A circunferência como um todo, ela tem o que aqui? 180 graus, porque ela tem 90 mais 90. Bom, a partir daqui eu vou ter que determinar, então, a trissecção. Como que eu faço isso? Eu vou pegar, então, meu compasso, vou abrir ele aqui, até essa metade aqui. É como se fosse uma ideia de um raio, né? Mas não é. Mas você sabe que é essa extremidade aqui com esta que vai dar a determinação, então. Como que eu vou achar, então, como que eu vou dividir esse ângulo corretamente? Eu pego essa extremidade que eu tenho aqui e faço essa marcação aqui, ó. Tá vendo essa marcação? Bem de leve. Da mesma forma que você fez o xizinho lá em cima, você faz aqui. Dessa outra também, você vai pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? No encontro delas, ó. Você vai fazer outra marcação. Da mesma forma, essa. Porque se você pegar e fazer isso aqui também do lado de cá, é a mesma coisinha vai acontecer, ó. Pega lá, olha só. Colocou lá, faz aqui, ó. Depois você pega. Aqui você já fez, né? Ó. Então é a mesma coisa você pegar de cá e você fazer aqui, ó. Então é a mesma coisa, tá? A mesma forma você vai fazer do lado de cá. Pega, faz a marcação, né? Pega e faz a outra marcação. Tá vendo? Então você pega, faz a marcação, né? Pega e faz a outra marcação. Tá vendo? Aqui, ó. Porque se você for pegar e for analisar bem, todas essas medidas que depois que estiver por aqui, é a divisa que você tem sobre a ideia de que você já tem os ângulos formados corretamente. Por isso que fala 3 ângulos iguais, né? Você está fazendo algo que vai facilitar sua vida na construção de uma construção geométrica, olha só. Agora você liga os pontinhos, que você já tinha marcado no primeiro momento, você já liga. Agora você sabe, eu falei 3 ângulos iguais, não foi isso? Então você sabe que aqui tem 30 graus, que aqui tem 30 graus e que aqui tem 30 graus. A soma de 30 e 60 dá o quê? 90 graus. Isso é uma trissecção. Se você pegar e fazer isso do mesmo lado de cá, eu vou fazer só para vocês terem uma ideia. Gente, isso aqui vocês podem fazer na sala de aula. Lógico, toma um tempinho, toma, mas o aluno vai sair daí encantado de sua aula. Vai chegar em casa e falar assim: mamãe, aprendi hoje uma divisão correta sobre os ângulos, né? Uma trissecção igual. O professor ensinou lá. E eu aprendi bonitinho. Ó, 30 graus, 30 graus, 30 graus. Ficou bonitinho, ó. 30, 60, 90, 30, 60, 90, 90 mais 90, 180 graus. Então você sabe que aqui tem 180 graus. Mas todos os ângulos, eles estão o quê? Iguais. Isso é uma trissecção. Da mesma forma você faz com o ponto B, né? Então você pega lá, faz a marcação, né? Bonitinha. Lembre-se desses pontos, gente. Isso aqui que é importante, ó. Esses pontos são fundamentais. Vou colocar assim, ó. Ó, fez. Fez. Canhoto desenhando é uma beleza, né? Mas fica bonitinho. 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus, 30 graus. Também tem a soma de total, né? 180 graus, tá vendo? Só que eu vou construir o quê? Que eu falei no início da nossa aula. Nós vamos construir um paralelogramo com um ângulo de 60 graus interno. Isso que é importante. Então, 60 graus, eu sei que aqui tem. Eu tenho que achar esses 60 graus. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colorir. Para ficar bonitinho, eu vou colorir esses 60 graus. Mas eu sei que no paralelogramo, segundo, né, os nossos estudos, né, que envolvem a geometria,
e que nós temos que agradecer muito os nossos professores que no início aí têm sempre nos apoiado em relação a essa questão do entendimento sobre a geometria. Isso vale ressaltar aí o carinho, o nosso abraço a eles. E nós sabemos que dentro de um paralelogramo nós temos então a compreensão de que nesse sentido aí, dois ângulos vão ficar com 60 e dois ângulos vão ficar com 120. Porque a soma interna deles tem que dar o quê? 360 graus. O aluno lembrar disso aí, ele nunca vai esquecer disso, né? E ele vai tirar sempre notas boas na prova. Então eu sei que aqui, que cada ângulo ele mede então 30 graus, então eu sei que eu vou ter que colorir então quantas partes aqui então? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 30, então dá 120. Então lá vai eu colorir essas partes para ficar mais bonitinho. Opa. Ó. Foi falado no fórum que era importante, né, a questão da junção da geometria também com outras áreas do entendimento. Acredito eu que com a arte, né, com os estudos da arte, isso é fundamental. Eu tinha colocado lá a questão no meu fórum relacionado aí a física e a química, né, a biologia e tal, mas a arte é muito importante, né, porque imagina bem, o menino lá às vezes não tem interesse tão claro pela matemática e tal, mas às vezes um professor de geometria e às vezes até mesmo o professor de arte começa a falar muito na cabecinha dele lá que colorir é bom, né, que ajuda e tal, e ele começa a ter o gosto, né, pela arte e ao mesmo tempo ele também começa a ter o gosto pela matemática, né, pela própria geometria. Então ele já começa então a se, né, vamos dizer assim, desvencilhar por caminhos melhores, né, da compreensão da matemática. Bom, feito isso, então nós já sabemos que aqui o ângulo interno agora, então, ele tem o quê? 60 graus. E aqui tem 120 graus. Eu preciso agora determinar algo importante, que foi assim importantíssimo para nós, porque nós sabemos que dentro do estudo, né, digamos, da geometria, as medidas são de suma importância. Então eu sei que do ponto A até o ponto B, eu tenho o quê? 14 centímetros. Então essa parte aqui tem 14 centímetros. Mas eu preciso então determinar então a minha o quê? Altura, né? Ou seja, o outro lado deste paralelogramo, né? Então é de suma importância que agora eu pego a régua e abre o meu compasso nesse momento de 0 a 7. Vamos determinar aqui que seja 7, né, para facilitar o nosso desenho, né? Então eu coloco aqui, né, dessa extremidade aqui até essa parte aqui. E eu já deixo ela meio que marcadinha para mim. Da mesma forma do outro lado também. Tá vendo aqui, ó, do ponto aqui, ó, bem no pontinho. Tá vendo? Agora eu vou determinar o quê? Eu vou ligar os pontos. É isso que é muito importante. Não há possibilidade de você estabelecer uma figura se você não liga os pontos corretamente. Eu vou dar um nome, né, deste ponto A até esse ponto aqui. Eu vou dar um nome de ponto D. Este ponto que eu tenho aqui, olha só. Tá vendo que o uso do compasso ele nos ajuda a ter um desenho mais claro, né? Eu vou chamar de ponto C. Ligando os dois pontos, D e C, né? Então eu tenho neste momento aqui a compreensão e a formação de um paralelogramo, né? Então eu sei que no paralelogramo, à medida que ela é maior, ela tem 120, à medida que ela é menor, ela tem então 60 graus. Para facilitar o nosso desenho, o nosso entendimento, então eu posso pegar, já que eu não vou usar mais essa parte aqui, eu posso apagar. Vamos ver que cara que fica esse nosso desenho então. Tá vendo aqui? Olha só. É uma maneira fácil e simples, né, de explicar então o desenho, né, de uma forma geométrica,
mediante aí uma trissecção. Sabendo-se que isso aqui, essa forma, né, digamos, de explanar o desenho, apresentar o desenho ao seu aluno, pode instigar a ele o gosto pelo estudo em relação à matemática, né? Ó. Né? Pode instigá-lo a gostar da matemática, né? Então, eu vou apagar aqui, só para mostrar como fica mais claro e mais bonitinho, né, o nosso desenho neste momento, né? Ó. Deixa eu só sublinhar novamente. Agora eu vou fazer com a caneta, né, para colocar mais, né, vitalidade no nosso desenho. Olha só que perfeição que fica. E outra, se você pegar a régua e fazer as medidas todas, elas vão dar, né, vão ser corretas. Nenhuma delas vai ultrapassar, né, digamos assim, aquilo que nós fazemos, né? Então aqui você tem um ângulo de 60 graus, interno de 60, e aqui você tem um ângulo de 120 graus. Tá? 120 graus. Ó, 30, 60, 90, 120. Tá vendo? Então aqui você tem o ponto A, ponto D, ponto C, ponto B. Esse aqui também eu posso apagar porque foi para nossa demonstração inicial, né, do que eu estava fazendo, mostrando então uma trissecção, né, que eu falei para vocês no início ali, a formação de uma circunferência, né? Aqui você tem 14 centímetros, olha só, de 0 a B14, de D a C eu também tenho o quê? 14 centímetros. De B a C eu tenho o quê? 7 centímetros. De A até D eu também tenho o quê? 7 centímetros. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos, ela está dando o quê? 180 graus. Não! Eu sei que eu tenho 60 mais 60, 120. 120, né, digamos, somado ali, eu vou dar 360 graus. Ah, moleque! Essa então é a nossa parte, então. 360 graus. Correto? A pegadinha aí só para vocês verem, né? Que a falta de atenção muitas das vezes pode levar a esse erro. Mas lembre-se, a soma interna ela dá 360. 60, né? Mais 60 tem 120. 120 com mais, né, as outras duas medidas de 120 dá 360 graus. Ok? Essa então foi nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite. Fiquem com Deus.